Com a chegada do verão, é preciso aumentar os cuidados com os raios ultravioletas. O Instituto Nacional de Câncer estima que no ano que vem surjam 65 novos casos de câncer de pele para cada 100 mil homens e 71 para cada 100 mil mulheres. Por isso, cada vez mais, o uso do protetor solar é fundamental. Sobre esse assunto eu converso agora aqui no estúdio do RJ Notícias com a dermatologista Daniela Nunes. Boa noite, Daniela. Obrigado pela presença. Oi, boa noite. Daniela, como é que é? Nesse verão estão dizendo os meteorologistas que não vai ser só aquele sol forte, mas que vai ter muito período também nublado. E aí, tem que usar o protetor solar também quando estiver nublado? Tem que usar o protetor solar diariamente, mesmo que esteja nublado, porque você tem dois tipos de radiação ultravioleta mais frequentes. A radiação ultravioleta A, que ela incide sobre, é mais ou menos frequente a intensidade dela durante o ano todo e não tem muita diferença de horário. E a ultravioleta B, que vai ter aquela intensidade maior no verão e nos horários de pico seriam 10 às 4 horas da tarde. Só que essa radiação ultravioleta ela também atinge a superfície da Terra e a nossa pele, mesmo com as nuvens. As nuvens acabam filtrando um pouco essa radiação ultravioleta, mas mesmo assim acabam nos atingindo. E o problema dos dias nublados é que muitas vezes as pessoas não têm aquela sensação térmica de calor, de incômodo, então acaba que elas ficam mais tempo expostas ao sol. Agora, é preciso se proteger sempre ou só quando vai à praia, quando vai à piscina? Não, a proteção deve ser de uso diário, ou seja, principalmente nos lugares onde já tem uma exposição solar mais intensa, como todo o litoral do Brasil. A gente vê isso, porque na verdade você tem o efeito cumulativo dessa exposição da radiação ultravioleta. Então, ao longo dos anos, isso vai nos dar o efeito do envelhecimento precoce, das rugas, das manchas e do câncer de pele também. E que outros cuidados a pessoa precisa adotar durante o verão? Durante o verão, antes de se expor ao sol, tipo praia, piscina, o ideal é que a pessoa aplique o filtro solar em casa, ou seja, sem o biquíni, sem a sunga ou short, para poder fazer uma proteção adequada e fazer uma proteção em uma quantidade suficiente também. E ao chegar à praia, senão ela deve reaplicar e reaplicar durante mais ou menos de 2 em 2 horas ou de acordo com a transpiração e quando a frequência na água, né? Tem gente que faz questão do bronzeado. É possível se bronzear mesmo usando o filtro solar? É possível. Aí, na verdade, você tem um bronzeado mais uniforme, mais duradouro também. Quando você passa o filtro solar, na verdade, o filtro solar ele minimiza os efeitos da radiação ultravioleta, mas ele não bloqueia totalmente. Então, mesmo se a pessoa estiver numa praia, numa piscina com a proteção solar, ele mesmo assim ele vai acabar se bronzeando. Mas ele não vai ter aquele bronzeado de queimadura. Ele vai ter um bronzeado mais uniforme e vai evitar também que tenha bolhas, feridas, que tenha a descamação na pele, que pode surgir com manchas. Tem muita gente que tem dúvidas sobre o fator de proteção. Como é que a pessoa pode saber qual o fator de proteção que ela pode usar, o mais adequado para ela? O fator de proteção é uma coisa bem interessante, porque, na verdade, as pessoas falam assim, acima de 30, o fator de proteção acima de 30, ele não tem muita diferença em quanto percentualmente vai proteger. Realmente, acima de 30, percentualmente não tem muita diferença. O grande problema é que nós utilizamos uma quantidade muito aquém da indicada para que aquele filtro seja um fator 30. Então, por exemplo, no rosto, a gente tem que gastar mais ou menos uma média de 1 colher de chá para o rosto, e no braço, no tórax, seria 1 colher de sopa. Para as pernas, 1 colher de sopa também. Então, é mais ou menos uma pessoa de 1,70 m. Então, a gente vê que na prática, a gente usa de metade a 1/3 dessa quantidade de filtro solar. Então, esse nosso filtro 30, ele vai equivaler a um filtro 10, 15, mais ou menos. Então, realmente, assim, é importante você aplicar um filtro solar numa pessoa mais clara, uma pessoa branca, ou que está muito tempo sem se expor ao sol. O ideal é aplicar no mínimo um fator de proteção 30 para UVB, e uma pessoa mais morena, uma pessoa assim negra, ou já esteja muito bronzeada, pelo menos no mínimo um 15. Agora é importante hoje em dia a gente procurar um filtro solar que tenha proteção tanto para a radiação ultravioleta B, que é o FPS 30, 20 que a gente vê nas embalagens, e tem embaixo assim, fator de proteção contra o UVA também, que é o PPD 10, 15, 12. Então não são todos os filtros que têm a proteção contra ultravioleta A e B.
quem vai à praia, quem vai à piscina, é necessário aplicar e depois reaplicar e depois reaplicar? O ideal é você reaplicar várias vezes. No caso de criança que fica muito tempo na água, o ideal é você secar um pouquinho a criança para poder reaplicar o filtro, não esperar ela secar ao natural para poder reaplicar. E hoje em dia tem filtros que tem uma resistência maior à água, né? Que você consegue ficar um pouco mais sem ter que aplicar tantas vezes como os outros mais comuns. Daniela, muito obrigado pela sua participação, boa noite e obrigado pelas dicas. Então, todos aplicando o filtro solar nesse verão, né? Obrigada, boa noite.